Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião, nosso encontro fraternal, onde juntos aprendemos uns com os outros, recebendo o amparo de amigos queridos da espiritualidade, que com muito amor vem até nós, nos auxiliar, nos instruir. Pedindo a Jesus, nosso amigo querido de todas as horas, que nos ampare e proteja nossas vibrações, nosso carinho por aqueles nossos companheiros que não puderam estar conosco esta noite, tá? E vamos seguir, dar início à nossa reunião. Ampara-nos, Senhor, faça de nós instrumentos da tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Então, vamos abrir aqui o nosso Evangelho. Instruções dos Espíritos, do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Caridade material e caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda: não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados. E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houveres feito, para encontrardes ao sair de vosso invólucro terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito acreditar em saber calar para que o outro mais tolo se faça, para que o outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita a única verdadeira estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é a caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra, pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à nossa, à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Eu acho essa passagem aqui particularmente muito bela e de uma profundidade, né?
nos põe ali para muitas reflexões, né? A gente pensa sobre aqueles que estão à nossa volta, né? Sejam diretamente ali os nossos familiares ou indiretamente, aqueles que compartilham ali momentos dos nossos trabalhos, né? Um vizinho, enfim, o convívio que a gente tem, né? Nada é por acaso nessa vida, né? Então, se as pessoas acabam se aproximando ali de nós, é porque tem um porquê de tudo isso, né? Seja por uma empatia ou então por uma antipatia, alguma situação que ficou, Deus nos concede uma oportunidade de, ao menos, a gente se respeitar, né? Que já é um grande passo nessa nossa busca. E, como é dito aqui, né? A base da nossa caminhada, a base da nossa vida é o amor. É o amor, que é representado pela caridade, sendo ela caridade material, ou então a moral, como a irmã Rosália trouxe ali algumas diretrizes, mas é o amor que está presente em tudo. Mesmo nas dificuldades que nos trazem ali ensinamentos, nos fortalece o nosso íntimo quando a gente passa por aqueles turbilhões, né? Quando a gente bem reflete sobre tudo, a gente vai ver que há muito aprendizado, né? Há muito que se aprender e fazer. E, através do estudo da doutrina espírita, a gente vai chegando a essas conclusões, né? Aprende que nada é por acaso, aprende que tudo há uma razão de ser, aprende que a nossa encarnação, nós estarmos aqui, por maiores sejam as situações que estejamos passando, representam apenas momentos que, se são bons e agradáveis, a gente também reflete, é agradável, agradece, e que não, se não são tão bons, a gente entende que são momentos que eles vão passar, mas como que a gente está vivenciando isso é a pergunta que nós devemos nos fazer, né? Será que estamos nos revoltando? Ou será que estamos buscando as melhorias? Será que estamos entendendo? Então, é, tudo tem uma razão de ser, né? Se a gente buscar essas reflexões e nos doarmos, enfim, procurarmos fazer a nossa parte, a gente vai ver que a gente pode crescer muito como seres eternos, né? Entender um pouco mais sobre os nossos sentimentos, buscar um pouco mais de equilíbrio, porque na vida, nessa nossa vida, nessa encarnação, nós vivemos aí nessa montanha russa, né? Ora de momentos bons, ora nem tantos, mas eles passam e aí retomamos a tranquilidade, enfim. Mas tudo a gente vai crescendo, né? Tudo bem? Então é isso. Então, aquele familiar difícil, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, se a gente não conseguir ele perdoar, ok, mas pelo menos aceitar ele com as diferenças deles, isso aí já vamos dando ali os passos importantes. E quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente vai entender muita coisa dessa encarnação. Isso aí é uma certeza para todos nós, né? Que o véu vai ser levantado ali, né? E a gente vai ver muitas situações ali, muitas possibilidades. Tudo bem, meus amigos? Então é isso aí. Irmã Rosália, eu gosto muito desse tema. E ela termina falando, só para a gente fechar aqui, né? Que quando ela regressou ao plano espiritual, aqueles que em algum momento ali ela ajudou de alguma forma, né? Através de um trabalho ali voluntário, um trabalho de caridade, ela tinha que pedir ali por ela junto a essa pessoa, né? Então, os papéis e as situações que a vida nos oferece ali não quer dizer nada perante a quem somos realmente, que somos todos seres eternos, né? Então, que a gente faça o melhor sempre que tiver ao nosso alcance, porque a língua universal, né, que falaremos é o bem, né? É o bem. A Bia escreveu aqui: suportar alguns próximos é realmente uma caridade. Olha, não é fácil. Muita paciência, muita paciência, tem que ter. A gente está aprendendo, né? Quando a gente fala perdi a paciência, é que a gente não tem, mas a gente dá uma disfarçadinha, né? Mas tudo bem, estamos no caminho, né? Estamos procurando entender um pouco essa paciência. Tá ótimo, vamos seguir. Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então vamos lá. Bom, na semana passada nós falamos um pouco sobre a letargia, a catalepsia, né? Falamos, trouxe aqui alguns textos, a gente conversou um pouquinho, tá? Agora eu vou voltar para o nosso livro, Recordações da Mediunidade, tá? Que nós estamos aqui no capítulo Faculdades em Estudo, tá? Então a Ivone Pereira, ela vai, antes de ela falar um pouquinho de alguma situação que aconteceu realmente com ela, quando ela tinha menos de um ano de vida, né?
E aí ela vai trazer ali uma explicação mais aprofundada sobre essa questão, tá? De catalepsia, letargia. E aí eu procurei aqui, fiz uma pesquisa, eu separei um vídeo de uma situação que aconteceu no Equador com uma senhora de 76 anos. Depois, se quiser, eu posso enviar, quem, enfim, não sei se eu posso no grupo ou não, que ela estava para ser enterrada. E aí eles estavam velando, né, o corpo e tal, a família, e aí ela foi voltando. Ela foi mexendo a mão, daqui a pouco ela foi mexendo a boca e ela foi voltando. Aí aparece a família, relatos da família, não na questão espiritual, né? Eles não falam sobre espiritismo, enfim, o que a gente está estudando. Mas aí eles falam o que aconteceu, os comportamentos que eles perceberam, mostra a aparência dessa senhora, como ela estava, e aí aparece a ambulância levando ela para o hospital. Então ela passa por esse processo letárgico, onde ela tem ali aparências, né? E de que ela estava ali com quase falecida, né? Que eles detectam que ela teve até um acidente cardiovascular, enfim. E aí ela veio a falecer, mas ela foi voltando. E na verdade, depois de muito estudo, eles descobriram que ela passou por esse processo letárgico, tá? Onde a pessoa tem a suspensão ali da força vital do corpo temporariamente, porém a mente ela continua conectada com o espírito e o espírito se desprende e o corpo ele tem a aparência de cadáver, vamos dizer assim, tá? E aí depois eu mando o vídeo, se vocês quiserem, a gente conversa, enfim, a gente fala mais um pouquinho. Que é bom, a gente falou, trouxe os textos, mas acho que com o vídeo também, para ter uma aparência, né, para detectar como que é a aparência. E esse dentro em muitos outros casos também. Se vocês fizerem uma pesquisa assim na internet, a gente vai ver que há muitas situações nesse sentido. Então vamos lá, pessoal. Faculdades em Estudo, tá? Do nosso livro Recordações da Mediunidade. Esse aqui, ó. Essa é a minha capa. São várias capas, tá? A da Leila é diferente, é mais atual. A minha é um pouquinho mais antiguinha. Deixa eu adicionar o Rafa. O fundo da Esse... minha tela não dá para mostrar. Ah, é. É, mas aí, ó, agora deu para focar um pouquinho. Aí tá vendo? É É, uma capa nova, enfim, são várias capas, né? E tem outras que são diferentes da minha também, da Leila. Mas esse livro é interessante porque a Ivone Pereira, tudo bem, Adri, pode deixar, envio sim. Ela vai, recordações da mediunidade, ela vai relatar casos referentes à mediunidade que aconteceram com ela, tá? Em desprendimentos, desdobramento, contato que ela teve ali com os amigos espirituais, né, dela, Dr. Bezerra também, então é bem interessante, tá? Então vamos aqui. Faculdades em estudo. Pergunta: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes prova disso, é a resposta. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe faltava para manter o funcionamento dos órgãos. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 424. Vou adicionar a Conceição aqui. Além desse interesse tópico do livro áureo da filosofia espírita, pedimos vênia aos prováveis leitores destas páginas para também transcrever o comentário de Allan Kardec, situado logo após a questão acima citada, uma vez que temos por norma, aconselhada pelos instrutores espirituais, basear o relatório das nossas experiências espíritas, em geral, no ensinamento das entidades que revelaram a doutrina espírita a Allan Kardec, diz o citado comentário. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais
é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia, por vezes, magnética. Aí ele faz um parênteses aqui, ó, a Ivone. A bibliografia espírita é copiosa nas referências às experiências sobre a catalepsia e a letargia. Interessante será o seu estudo para o aprendiz dedicado. Com certeza, né? A gente tem que buscar as respostas. Bom, é um fenômeno anímico, tá? De desprendimento do espírito, onde o corpo, diferente de um desdobramento, desculpem, mediúnico ali, como uma psicofonia, enfim, é, o corpo ele fica paralisado, tá? Então o corpo ele fica paralisado e essa paralisia do corpo ela pode durar minutos, pode ser horas ou então pode ser dias, tá? E ela vem junto ali de alguma situação que tenha ocorrido, a ciência traz como uso de drogas, medicamentos, transtornos psiquiátricos, né? Mas a doutrina espírita entende que não, que é um fenômeno da alma, que ela tem esse desprendimento. Então a matéria ela vem pronta ali, ela já vem preparada, passa por essa situação, porém é um desprendimento maior, onde o espírito ele se desprende do corpo, ele vai ter as suas experiências, tá? Ele vai ter o contato com o plano espiritual. E aí ele vai estar junto daqueles que ele tem afinidade. Diferente de uma psicofonia, por exemplo. Na letargia, na catalepsia, o corpo, ele não, o espírito, ele não consegue se comunicar e passar ali o que esteja acontecendo. E o desdobramento mediúnico, seja pela psicofonia, enfim, ou pela escrita ali, pela psicografia, ele vai relatando. Então, o corpo escreve na psicografia, o médium ali, o espírito tem esse desdobramento, entra em contato com o espírito, onde é passada uma mensagem e o médium ele vai escrevendo, tá? Sim, tem. Vou falar um pouquinho, Tati, só um minutinho, tá? Tem sim onde ele vai escrevendo, ou então na psicofonia, onde o médium fala pelas cordas vocais, o espírito se utiliza das cordas vocais e ele vai falando. Nesse fenômeno da letargia, que é um fenômeno mais agudo, ali mais aprofundado, o corpo ele fica totalmente paralisado, enrijecido, tá? E alguns casos relatam até estados já de decomposição, porque conforme o desprendimento ele se dá mais intenso, então, o fluido ali, animal, o fluido do corpo ali, o fluido vital, né? Ele tende a diminuir a frequência, tá? Então, ele pode sim, dependendo do tempo que ele ficar desprendido, ter até os sintomas de decomposição do corpo, cheiro, enfim, algumas coisas nesse sentido, tá? A Tati perguntou sobre o fenômeno tem. Então a gente pode. Kardec fala, eu vi alguns textos que falam que essa questão da catalepsia, que fala que algumas partes do corpo ali que elas ficam paralisadas momentaneamente, pode ser confundida ou então mais parecidas com os sintomas do sono, por exemplo, tá? Onde o espírito se desprende, tá? E aí ele tem contato com o plano espiritual. Então, durante a noite, às vezes a gente pode até falar. Essa que é a diferença da letargia. Da letargia, não. Ele não consegue ter essa comunicação. Na catalepsia, ele se desprende, porém, algumas partes do corpo ainda estão ali passando os sinais de que tá tudo bem, enfim, que não tem nada que seja tão grave assim. Tá? Então, essa pode até ser confundido, ou então a gente utilizar ali como um exemplo, nessa questão do entendimento da catalepsia. Ele fala que a catalepsia são partes isoladas do nosso corpo. Tudo bem? Vai lá, Vitor, Leila. me tira uma dúvida. Certa ocasião, tem uma parente que teve uma situação, ela ficou meio corpo totalmente adormecido. E ela não teve diagnóstico físico, médico nenhum daquilo que tinha acontecido, tinha que investigar tudo, né? E isso foi um chamamento para o trabalho mediúnico para ela. Isso é possível? Então, cabe nesse caso? Cabe no caso de catalepsia, É porque ele porque ela metade do corpo, exatamente, né, um lado do corpo, ficou como se ela tivesse tido um derrame, né, um AVC. isso cabe sim, cabe sim, porque ele fala que a diferença da letargia, que é mais profundo, né?
onde os sintomas eles se aparecem mais explícitos ali na questão da organização orgânica, né? Uhum. Olhando ali a questão dos médicos, análises clínicas, né? Diferencia da catalepsia. Então, a catalepsia tem isso aí mesmo, tá? Para tanto que depois ela começou a trabalhar na mediunidade, ela foi para uma casa espírita até em função disso, e aí voltou ao normal. Volta. A gente vai ver aqui no texto que a Ivone ela vai falar. Até o Dr. Bezerra ele vai trazer algumas ponderações aqui, mas fala que esse fenômeno ele pode ser curado. Ou então, ele pode ser utilizado ali como uma mediunidade anímica, né? Animismo é quando a gente fala de nós. Então, no sentido de que a pessoa que passa por esse processo, ela tem um entendimento e aí, num lugar, num ambiente seguro, como a casa de Fabiano, ali participando de uma sessão, ele pode ser provocado, né? Pela espiritualidade e aí o espírito, ele se desprende do corpo, ele vai até o plano espiritual. Quando ele retorna, ele já tem uma lucidez maior e ele relata tudo aquilo que aconteceu, tá? Ou ele é curado, ou então ele é utilizado ali como uma ferramenta de trabalho, tá? Entendi. Então, pode sim. Isso que você acabou de falar se enquadra na questão da catalepsia, que uma se confunde. Que nem ele fala aqui, enquanto uma são órgãos, vamos pegar, ó, que nem você falou, uma parte do corpo, que ele fala que são questões isoladas, a letargia ela se faz mais ampla, tá? Então, isso pode sim. A diferença é que pode ser curada, né? Pode ser que aconteça mais ou não. E uma coisa que é muito importante nesses casos é que a pessoa pode ter um desmaio, por exemplo, andando na rua, pá, desmaia, levanta, fica um tempo desacordada, volta. Isso aí pode ser frequente, mas que ele fala do magnetismo, ou seja, ação magnética. A aplicação de passes, por exemplo, pode fazer com que o espírito volte ali para o corpo mais rapidamente ou não, tá? Tudo bem, Leila? Deu para captar, minha amiga? Então, isso aí e foi bom que você nos trouxe até um exemplo de catalepsia, né? Porque a letargia é aquela passagem de Jesus lá, como é que era? Esqueci o nome agora. Que ele foi enterrado, Lázaro, Lázaro. Lázaro. Isso. Então, Lázaro é um exemplo de letargia. Ele chegou a ser Lázaro. enterrado, né? E aí ele ressuscitou. Agora, o que a Lila nos trouxe foi um exemplo de catalepsia, tá? Então, ela teve uma paralisação parcial. Que isso foi remediado ali através de um estudo, de um trabalho, de um tratamento dentro de um local sério, que é a doutrina espírita, né? A casa que acolhe para esses casos. Sim, Adri, isso mesmo. A gente pode fazer prece. Se identificar alguma situação que a pessoa esteja passando por esse processo, fazer preces ali, pedir o amparo da espiritualidade é muito importante e direcionar essa pessoa até a nossa casa, que é onde a gente frequenta. Falar, olha, necessita de um cuidado, necessita ali de todo um amparo para que possa entender esse processo, lidar com ele e, como eu falei, se for ali uma questão de mediunidade, de trabalho, aí a pessoa vai entender todo esse processo. Ou então, se for alguma coisa que pode ser curada, que pode sim, a gente vai ver aqui que tem casos que eles são curados, tá? E aí vai receber ali o que precisa, enfim, da forma que precisa. Pode deixar algum? Pode sim, por causa do desprendimento, tá? Então, se não é cuidado, a gente vai ver adiante, tá, Tati? Se não é cuidado, por causa desse desligamento que é feito, se ele ficar muito tempo ali, ocorrendo por diversas vezes, onde o espírito ele se desliga ali da matéria e fica muito tempo fora, as células do nosso cérebro elas vão sofrendo alterações que podem levar a alucinações, loucura e processos obsessivos também, tá? A gente vai ver adiante. Marisa, por favor, minha amiga. Marisa quer falar. Eu fiquei com uma dúvida, não sei se você já falou, aí eu peço até desculpa, mas Não, por favor, fica à assim, vontade. e se numa situação dessa, né, que ele está aí totalmente desacordado, né, ele é enterrado? Tem casos
Se você pegar até, tinha até uns cantor famoso, alguma coisa, se ele for enterrado, ele pode ser enterrado vivo, tá? E ele pode voltar desse transe. E aí tem alguma, Ele acaba, enfim. não tem de uma outra forma. Era Mas uma tem coisa. muitos casos também que a pessoa É, volta ali no velório, tá? A pessoa volta. Inclusive esse vídeo, acho que o Rafa tá aí. Rafa, você tá no grupo? Só um minutinho, Marisa. Você tá aí, Rafa? Não sei se o Rafa tá aí ou não. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu posso te mandar o vídeo aí, se possível, a gente passar aí depois na segunda parte. Dá tempo ou é muito em cima, meu amigo? Não, pode me mandar aqui no WhatsApp que a gente passa, Beleza, obrigado, viu? Então, tá? ó, eu vou Inclusive, mandar. se vocês quiserem também ver a cena do Lázaro na série The Chosen, também a gente pode. Eu tenho aqui ela no computador. Dá para pôr as duas, Rafa? Você acha que dá tempo, meu amigo? Dá, a do The Chosen, dá, é rapidinho. A gente pode ver ou a do Lázaro ou aquela da filha do Jairo, que também é o mesmo caso de letargia e que Jesus, entre aspas, ressuscitou. Eu Tá. acho que a do Lázaro é mais. Da filha do Jairo é mais rápido. Mas se der tempo, senão tudo bem, a gente vê esse que você mandou. Então, esse que eu mandei, ele é curtinho. Acho que ele tem um minuto. Então, beleza. Se você Ah, quiser, então faça aí tá. do Então, seu jeito. Você, poxa, obrigado, viu? Obrigado. Vê aí que for tá, da melhor aí. segunda parte, né? Isso, para a gente falar um Tá pouquinho. bom, Eu mandei o vídeo aí pro tá bom. Rafa. Me desculpa, Show. Marisa, eu te cortei aí. Do enterrado. Sim, pode É, ser. mas eu tenho essa dúvida. Aí esse vídeo aí, eu não estou conseguindo ficar na segunda parte, mas aí vai ficar no grupo, né? Eu consigo ver Isso, senão eu te depois. envio também no particular. O que Ah, eles falam aqui, né? O que a gente vai estudar, Dr. Bezerra, Ivone do Amaral fala, Allan Kardec, que assim, a ação magnética faz com que o espírito retorne mais rapidamente ao corpo, que é uma aplicação de um passe, uma prece, enfim, uma vibração amorosa que você tem por aquela pessoa, né? Um pensamento que se transforma numa energia ali, um carinho que você tem, faz com que o espírito seja atraído novamente mais rapidamente ao corpo. O problema é que quando não tem o conhecimento dessa questão na parte espiritual, faz com que ali o lidar com isso se torne ali uma dificuldade maior. Tem até uma situação, acho que foi de um cantor, de um artista aqui, nosso, eu esqueci o nome dele. E aí ele pegou e falaram que ele foi Sérgio enterrado Cardoso. vivo. É, Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, né? Quando chegaram e abriram o caixão, ele estava revirado, né? Então, assim, quanto a isso, eu tentei olhar um pouco, assim, fiz algumas pesquisas, né? E a família não confirma essa informação. Eles dizem que ele faleceu, que ele teve de um ataque cardíaco, enfim, alguma coisa assim. Mas são situações que podem ali acontecer quando não se tem esse conhecimento. Apesar que hoje, né, um dos textos que a gente trouxe semana passada falava que assim o avanço da ciência detectando ali a questão da morte, né, do corpo, ela mudou também de um tempo que aconteceu isso, que acho que foi em 60, 70, né? Até hoje mudou bastante. Então eles utilizam de outros artifícios também para conseguir detectar realmente se houve ali a morte física ou não, tá? Mas são situações que chama me chama a atenção, né? Então, cuidado. Entrou todo mundo aqui. Peraí, que meu filho, cachorro. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos lá. Posso seguir um pouquinho, Marisa? Tudo bem, minha amiga? Tranquilo? Tá, jóia. Tudo bem, Leila? Leila também trouxe um importante caso pra gente aí. Beleza. Então vamos lá. Por sua vez, Ô, respondendo a Vitor. uma. Oi, Tati, pode falar. Não, Alô? é porque agora você falando, eu pensei em coma. Tem alguma coisa a ver ou não, porque tá assistido ali pelos médicos? Isso, não, como é um outro processo, viu, Tati? Como é um outro processo. Beleza, Tá? obrigada. Nada. Por sua vez, respondendo a uma pergunta que lhe fizemos acerca de determinados fenômenos espíritas, o venerável espírito Adolfo Bezerra de Menezes disse-nos o seguinte:
Pequena lição que colocamos à disposição do leitor para observação e meditação. Podereis dizer-nos algo sobre a catalepsia e a letargia? Perguntamos. A Ivone do Amaral perguntando, pois o que conhecemos a respeito é pouco satisfatório. E a benemérita entidade respondeu: quem for atento ao edificante estudo das escrituras cristãs, encontrará em um Novo Testamento nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nos capítulos 9 de São Mateus, capítulo 5 de São Marcos, capítulo 8 de São Lucas e 11 de São João, versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo, a excelente descrição dos fenômenos de catalepsia. Talvez os fenômenos sejam de preferência de letargia, segundo as análises dos compêndios espíritas acima citados, ocorridos no círculo messiânico e registrados pelos 4 cronistas do Evangelho. Lembrando ainda o caso igualmente empolgante do filho da viúva de Naim, caso que nada mais seria do que a mesma letargia ou catalepsia. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica-as, mas não se interessa por elas. Talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-las. A ciência psíquica, no entanto, assim também a doutrina espírita, não só as conhecem, como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações em torno da alma humana. E por isso podem curá-las e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científico transcendente a benefício da humanidade. Se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, a doutrina espírita, não curam no presente momento as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras ou pelo menos ignoradas, ou porque lamentavelmente se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante certame. Então vou parar por aqui, que faltam 4 minutos. Tá? Então, é aquilo que nós falamos, ela pode ser, que nem ele fala aqui, evitá-las, curá-las, ou então trabalhá-las, porque há um amparo para que isso aconteça. E há um outro ponto também que a gente vai falar no nosso próximo encontro, que pode se tornar algo obsessivo. Então, dependendo ali de como a pessoa que está passando, que passa por esse processo letárgico está, né, ela pode sim sofrer uma influência espiritual se tiver ali na mesma sintonia, onde esses espíritos eles vão provocar esse fenômeno, que nem é dito aqui, ó. A catalepsia é por vezes magnética. Então, quando ele fala magnética, significa que há uma ligação de um espírito obsessor, por exemplo, com aquela pessoa que esteja passando por esse processo, e aí ele faz com que ela se intensifique e aconteça a qualquer momento, tá? Assim como uma obsessão na questão mediúnica, tá? O espírito sintoniza conosco ali, a gente capta essas ideias e aí eles vão ali tentando tirar ali o nosso direito de escolha, ali o nosso livre-arbítrio. Então, nessa questão da catalepsia, enfim, da letargia, podem ocorrer também processos obsessivos nesse sentido, onde espíritos que se aproximam ali de quem esteja passando por esse processo, estando ali no mesmo padrão vibratório, eles vão provocando esse fenômeno a todo e qualquer momento, fazendo a pessoa passar por situações, muitas das vezes ali, ruins para ela, né, ridículas, enfim, passando por situações bem difíceis e complicadas, tá? Mas tudo isso pode ser melhorado. Pois não, Leila, pode falar. Isso também se enquadra em pacientes da psiquiatria, né? É comum nós vermos pacientes assim. Eu, quando fiz estágio, quando eu fiz enfermagem, em certa ocasião, eu vi alguns casos, sabe? São pessoas que estão totalmente alienados ali, alienados, tipo, olhos parados e tal. E vem desse quadro aí mesmo, né? Sim, isso aí para a ciência, essa questão que você falou, eles levam muito em consideração na questão do diagnóstico,
tá? É, Então, eles é. associam essa questão da demência, desse quadro aí de dificuldades, que fazem com que aconteça esses processos aí de catalepsia e letargia. Porém, quando se fala da questão espiritual, do estudo, que nele fala aqui, a ciência psíquica, que é a doutrina espírita, então a gente entende que são situações que acontecem ali muito além só da questão material, que é um envolvimento, que ele é Mas está junto. potencializado. Mas está junto. Isso, com certeza, que são processos obsessivos ali, que fazem com que isso aconteça mais intensamente, né? Provocam toda essa situação. Por isso que é importante, que nem a Leila falou, falta um minuto aqui, mas eu vou falar rapidinho. A questão que Kardec fala, enfim, que a gente sempre comenta, ciência, né? E a questão da ciência caminhar junto com a religião ali, com a questão da doutrina, enfim, da questão religiosa que faz com que leve ao autodescobrimento, porque trabalhando as duas juntas, as respostas elas se potencializam e aí elas vão se misturando e fazem com que a ajuda, a compreensão tome proporções bem maiores a todos nós, tá? Mas caminhamos para isso, tá? Mas chega uma hora que, por mais que elas estejam, essas duas pontas aí, elas estejam bem separadas, em algum momento elas vão ter que se cruzar, a ciência e a religião, né? Porque as respostas elas vão faltar tanto de um lado como do outro. Tudo bem, Leila? Tudo bem, minha amiga? Então, ó, falta um minuto. Quem puder participar, a gente vai ter os vídeos agora para a gente entender ali na prática um processo de catalepsia e de letargia, tá? Mas quem não puder, eu vou postar no grupo lá o vídeo. Eu não sei se eu posto no grupo, porque tem gente que não está participando, o pessoal pode confundir. Então, quem quiser, depois me avisa que se não puder participar da segunda parte, eu mando o vídeo, tá bom? O pessoal acho melhor, tá? Então, agradeço a todos, que tenhamos uma ótima semana, agradecer a Jesus, agradecer o amparo desses amigos que estiveram conosco mais uma vez. Que assim seja, graças te damos, Pai, por todo esse amor e amparo. Ótima noite, pessoal. Quem não puder participar, quem puder, continue que temos cinema agora, hein? Tchau.